Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí o pós-jogo do Verdão, galera. Palmeiras 1, Vasco 0. Quinta vitória do Verdão no Campeonato Brasileiro, mais uma vitória aí fora de casa. Verdão aí chega a 16 pontos e é líder do Campeonato Brasileiro com 5 vitórias, um empate e uma derrota. Palmeiras chega aí a 18 jogos aí fora de casa na temporada, tá aí invicto com 15 vitórias e 3 empates. Palmeiras aí esse ano aí tá sendo bicho papão, jogando aí contra os adversários em suas casas, galera. Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Vasco 1-0. E por que você falava que é incomparável a escalação do Flamengo, mesmo com essa do Palmeiras, Pascoal? Porque hoje foi força máxima do Palmeiras, né? O Palmeiras ainda não tem todos os seus jogadores. Tem os dois laterais estão fora. Sim. O Paulinho está voltando agora de lesão. É bom lembrar que o Paulinho jogou 8 meses com uma fratura na canela. 8 meses. Ele não jogou 8 partidas. Foram 8 meses, né, tomando injeção para jogar. O cara é valente. Sim. E agora está retomando a carreira no Palmeiras. E entrou bem hoje de novo? De novo, não. Todos os jogos ele entra bem. Vai chegar o momento que ele vai ter que jogar, né? Porque ele é um cara que tem muita força física, uma explosão espetacular e ele sabe enxergar o gol. Tem jogador que o gol fica grande e tem jogador que o gol fica pequeno, né? O Flaco Lopes saiu uma cara a cara no segundo tempo. Hein, capitão? Então, o Flaco Lopes, o goleiro, a bola... O capita na pelada aqui do Bebetinho guardava certo. Essa aí. Como era? Essa aí a gente tinha jeito. Não, mas com relação a isso do Flaco, a gente falou sobre isso, né? Porque ele faz a finalização com a perna direita ali. Então a bola acaba saindo um pouco mais. Talvez a melhor opção naquele momento seria tentar um enfrentamento com o goleiro, né? E ele é canhoto, né? Então. Exatamente. Mas são decisões que têm que ser tomadas em campo. O Palmeiras ganha o jogo. Não fez falta nesse jogo. Era para ter sido mais fácil, eu vou falar uma coisa, depois vocês podem usar, porque eu não cobro royalty. O Palmeiras marca como time pequeno e joga como time grande. Pode usar, gente, eu não vou cobrar nada, não. Então, porque o time do Palmeiras tem uma pegada que é um negócio... Os caras vibram na marcação. E é bom você ter vibração na marcação. Joga como time grande e marca como time pequeno. É duro fazer gol no Palmeiras, é duro tomar a bola dos caras do Palmeiras. Eles são ranheta, eles vão marcar, eles dão pressão, a bola escapa, a bola quem vai ali e segura. E tem sempre um na frente da bola e tal. O Vasco teve a melhor oportunidade no primeiro tempo, foi do Vasco da Gama. Sim. Talvez... Teve essa aí que o Fux tirou do Richard Rios, né? Não, essa Não foi, Pascoal? O Rios estava na direção da bola para cabecear no canto oposto, aí olha lá. E o Fux, que é mais alto, cabeceou na frente do Rios e tirou a bola dele. O melhor lance do jogo no primeiro tempo foi do Vasco. Porque o goleiro do Palmeiras falha numa saída de gol, o Everton, e aí o Giai salva quase que em cima da linha. Vou fazer aqui abrir um parênteses. O que o Giai está jogando é o que o Palmeiras esperava que ele jogasse. Voltou a jogar bem. Teve aquele período de adaptação, um ano para se adaptar, mas está jogando... Esse é o lance, ó. Esse é o lance aí, ó. Ó o Giai. O Giai teve percepção e já foi dentro do gol para tirar a bola. Porque o Everton não tinha nada que fazer ali. Com o Martínez, né? Não é nem com o jogador do Vasco, foi com o próprio Martínez ali do Palmeiras. O choque dele foi com o jogador do Palmeiras. Palmeiras mesmo. Ele não tinha nada que tá ali. Tem 3 jogadores do Palmeiras na bola, o goleiro não precisa ir ali. A leitura de Jair foi perfeita. E aí depois o Palmeiras joga um segundo tempo. Muito embora o Felipe Anderson ficou devendo um pouquinho de futebol, acho que ele pode jogar mais. Ele tinha jogado mais do que ele estava jogando. E acho que foi o grande defeito do Felipe Anderson no primeiro tempo, quase que não pegou na bola. Ele precisa ser mais participativo. Não é porque ele está jogando pela pompa, aberto pelo lado do campo, porque aí o que faz o treinador do Palmeiras, o Abel? O Abel entendeu que o Estevão joga tão bem por dentro quanto pelo lado do campo. E aí ele abre um jogador pelo lado do campo, que é o Felipe Anderson, e traz a bola roubada, ó. O baixinho é encardido mesmo para fazer a marcação. Olha lá. E vamos combinar o seguinte, em 24 jogos seguidos do Facundo. Com ele não tem essa de revezar, de poupar, de nada. Ele é o... Mas foi o Rios, né? Foi o Rios. Não, foi o Rios que deu o bote. Foi o Rios que deu o bote. Foi o Facundo. Foi o Rios. Quer ver? Olha lá, olha de novo aí. É o olha Rios. ali, ó.
É o Rios. É o Rios, pô. É o Rios, ó, que vai tomar a bola. É, o Rios que vai na bola. É verdade. O Facundo vem depois. E a bola foi tocada. Agora, o Facundo tem essa marca. Mas o Facundo tem muito... Ele não gosta de sair, não. O Facundo tem muito valor aí nessa montagem do Palmeiras, na maneira de jogar também. Ele, enfim, criou uma competição até com o Paulinho, né, com relação ao lado esquerdo, porque agora tem essa movimentação do Felipe Anderson pela direita. Esse é um lance muito contestado. O Palmeiras contestou esse lance. O empurrão nas costas do Vitor Roque. Mas é em cima do que o Pascoal falou, assim, o Palmeiras é um placar, né, teoricamente curto, né, o 1-0, o jogo foi competitivo em muitos momentos. Olha o Flaco aí. Mas o Palmeiras teve o controle, ele foi com a esquerda. Ele foi com a esquerda, não foi com a direita não, até peço desculpa. Ele dá com a canhota. Eu achei que ele tinha batido com a direita, mas ele traz a bola para a perna esquerda e acaba errando a finalização. E aí tem o Alan que entrou bem, hein, Pascoal? Olha lá, hein? Rápido, não é, o Alan rápido. O Alan, quando jogava na base, era o Alanzinho, né? Mas agora ele cresceu, ficou maior. Olha o tamanho que ele tá. Ficou forte. E é um jogador que é um tormento também. Sabe por quê? Ele não é jogador do drible, como é o Estevão. Ele é o jogador do toque e a velocidade. Vamos ouvir o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, falando agora em Brasília. E a gente acompanha, então, aqui no Equipe F. Vamos lá. Olha... Eu vou ter que falar, para falar do Vitor Roque, tenho que falar do Giai. Uma das funções do treinador é ajudar os jogadores a evoluir e mesmo em momentos difíceis na sua travessia, o treinador tem que estar lá para ensinar, para deixá-los de fora, mas ao mesmo tempo para lhes dar carinho. E se é verdade que muitos dos torcedores do Palmeiras amam o Palmeiras e adoram o Palmeiras, outros não têm paciência nenhuma. Não têm paciência. E eu quero dizer que uma das coisas que este clube tem e que este treinador adora neste clube é a paciência, porque nós acreditamos no processo. Ainda agora estamos a trocar o gramado. Falar em gramado, este estádio é belíssimo, mas isto é uma pista cheia de buracos. Isto é uma pista cheia de buracos. É difícil o carro aqui trabalhar nas curvas, é difícil o carro aqui atingir a velocidade máxima. É difícil, apesar de um estádio belíssimo, mas a pista é cheia de buracos. E como eu estava a dizer, nós estamos a trocar o gramado no CT e tudo tem um processo. Temos que remover a grama velha toda, temos que meter areia, temos que esperar, temos que meter as sementes, temos que esperar para regar. Ela agora está a começar a crescer, é preciso cortar, é preciso ter paciência até ela começar a engrossar para ficar forte, para depois nós podermos entrar em cima e poder pisar à vontade que ela não vai morrer. Isto acontece com todos os jogadores e sobretudo os mais jovens. E a expectativa é, pois, mas o Vitor Roque custou não sei quanto, ele tem que chegar aqui. Não, ele é um moleque espetacular, é um miúdo humilde, é um miúdo que trabalha, é um miúdo que deu um passo atrás para no futuro dar 3 passos à frente. Vocês viram como é que o grupo festejou o gol dele? Isto é reconhecimento do trabalho coletivo. Mas é preciso ter paciência, e mais de paciência, que é o que eu tenho, acho que eu tenho. Pelo menos que os meus jogadores têm, às vezes que as minhas filhas não têm. É carinho para lhes dar nos momentos que eles erram. Eu se calhar que as minhas filhas sou bem, não é que costuma-se a dizer, em casa de ferreiro, espeto de pau, não é? Eu às vezes sou demasiado duro com as minhas filhas e que se calhar com os meus jogadores dou-lhe carinho. Como elas são minhas filhas, eu quero a excelência, e às vezes para chegar à excelência é preciso cobrar, é preciso exigir. Mas estes jogadores jovens como o Giai, o Vitor Roque, o Lopes, que fez uma partida, entrou muito bem, e ele só não faz o gol, mas eu ainda vou ver. Porque a bola está sempre a saltar, eu ainda tenho que ver. Mas é preciso ter essa paciência, e o Vitor Roque é isso, é calma, paciência. É um moleque que ainda vai ter pela frente 10, 15 anos, ainda nos vai ajudar muito. Entendo a cobrança de uma parte, então é preciso que ele entenda isso. O clube acredita nele muito. Foi uma contratação, já vou dizer, não foi minha, foi da Presidente. Eu disse, Presidente, para essas contratações não me pergunte, vá lá e traga. Depois nós fazemos aqui o resto. Ajudamos, educamos, ensinamos. Como foi com o Giai, vocês estão a ver o Giai, mas é fácil, é preciso ter paciência. Se eu faço
o que uma boa parte da torcida manda, nós todas as semanas temos que mandar 20 jogadores embora, e às vezes o treinador também, e ir buscar outros treinadores. Não, calma, paciência, que é coisa que hoje em dia nós não temos muito. Quando falo nós, não temos muito, mas nós aqui no Palmeiras temos essa paciência, mas é sempre muito bom porque dá acima de tudo confiança. Quando você trabalha, treina, prepara-se e o golo não vem, pode criar uma ansiedade extra neste miúdo. O resto está tudo lá, vai aparecer no tempo de Deus, no tempo certo, continua com um processo certinho. E, portanto, ficamos felizes por ele, ficamos mais felizes ainda porque ajudou o Palmeiras num jogo, como eu disse, onde na primeira parte faltou mais velocidade, mais dinâmica, mais primor técnico, mas muito sinceramente, não é para dar uma justificação, mas com uma pista destas, a corrida não vai ser muito dinâmica, fluida, com velocidade, não vai. Mas pronto, no final fica uma partida muito bem conseguida, a estratégia não foi muito diferente da que nós fizemos no último jogo, embora o adversário tenha mudou, nós não estávamos à espera no início que o nosso adversário viesse num 4-4-2 losango, mas rapidamente nós nos conseguimos adaptar e muito sinceramente, tendo em conta aquilo que foi o jogo total, eu acho que a vitória nos assenta bem e os 3 pontos, na minha opinião, são justos. Boa noite, Abel. O Palmeiras no momento é líder do Campeonato Brasileiro e líder da geral da Libertadores. Você acha que hoje o Palmeiras é o melhor futebol do Brasil e você acha que o Palmeiras tem condição de brigar pelas 2 principais competições esse ano? Olha, eu para te ser muito sincero, eu não gosto de dar muita moral à nossa equipa. Como eu te disse, em minha casa é igual. Se calhar podia ser mais, elogiar mais, mas eu sei que às vezes os elogios, já falei nisso, nos massageia o ego, né? E depois deixámos de estudar, porque tirei uma excelente nota no último teste, agora já não é preciso estudar mais. Até o meu pai disse que és muito boa, espetacular, grande nota, ei, vamos celebrar. Mas isto continua, para a próxima semana há outro exame, e aqui é 3 em 3 dias. Portanto, o que eu posso garantir e dizer, gosto muito de ver a nossa equipa competitiva, gosto muito de ver a nossa equipa trocando 1, 2, 3, 4 jogadores, nós estamos lá, gosto muito de ver os meus jogadores a celebrar, e sobretudo aqueles. É difícil para mim deixar o Veiga fora, o Maurício fora, o Murilo fora, são difíceis, mas vocês veem, o Alá entra, a dinâmica que este miúdo nos dá à equipa, uma máquina, não é? E nós temos que tentar ser o mais coerentes possível. A equipa estava a pedir outro tipo de características que se calhar não o Veiga neste momento ou o Maurício, e se calhar fechar um bocadinho aquele corredor direito com o Alá, porque o nosso adversário estava a espetar muito os laterais. Portanto, ainda está muito no início, não sei, eu nem olho muito para a classificação, queremos somar pontos, hoje somamos mais 3, eu gostava mesmo, esse é o nosso objetivo, quando chegares lá a dezembro, 20 e qualquer coisa de dezembro, e estar em primeiro, aí eu ia ficar contente. Agora, pouco importa, é importante estar lá em cima, primeiro, segundo, terceiro, quarto, andar ali no G4, G5, próximos uns dos outros, vamos perder, vamos ganhar, mas é importante chegar àqueles últimos 10 metros, que são os últimos 10 jogos, estar ali na disputa. Se conseguirmos fazer isso, vamos disputar até ao fim, como fizemos nos últimos anos. Em relação ao Libertadores, é um grupo difícil, mas as coisas às vezes correm bem, outras vezes correm mal, como te disse. Em casa com o Bahia foi um resultado que nós não estávamos à espera, mas o futebol brasileiro é mesmo isto, o Brasileirão é que super competitivo, todos os jogos são difíceis, mas é importante sempre somar pontos, porque é uma prova de regularidade. Na Libertadores estamos na fase de grupos, queremos fazer a melhor classificação possível para depois passar à próxima fase. Esse é o nosso objetivo. Boa noite, Abel. Matheus Arantes do Portal Metrópolis. A minha pergunta foge um pouquinho do jogo. Recentemente você disse que os mesmos que criticaram no começo da temporada são os que vão elogiar agora. E hoje você também citou a falta de paciência da torcida. Eu queria uma reflexão para você. O imediatismo é um dos grandes problemas do futebol brasileiro? Não é um dos problemas do futebol brasileiro, é um dos problemas do mundo, é global. Hoje queremos tudo para ontem. Você consegue estar a ver um vídeo de 5 minutos? Consegue? Mas você vê que os vídeos são todos feitos no TikTok de 30 segundos, 20 segundos, que é para a malta estar sempre essa paciência.
E eu quando falo na paciência, e deixa-me só corrigir, eu não falo só para os torcedores do Palmeiras. Eu falo de uma forma geral. Nós temos pouca paciência. Vivemos num momento, temos pouca paciência. Não tenho paciência. Por isso é que os vídeos são de 20 segundos. É por um motivo. Ninguém está disposto a estar ali 30 minutos, 40 minutos a ver Ninguém quer. Mas o problema é que o processo de crescimento, da formação de um jogador, de um homem, de um bebê, tem tempo. A maturidade, é preciso tempo. E nós, hoje em dia, isto é global, não é de futebol brasileiro. Temos pouca paciência. Como é que é? Ganha, não ganha, troca. Mas não é só de futebol brasileiro. Estou a ver, por exemplo, em Inglaterra, onde a média dos treinadores 4, 5, 6, 7, 8 anos, agora é raríssimo. Vocês têm o Guardiola, o Klopp, que nem ele próprio aguentou, chegou aos 6 ou 7 anos e disse: chega para mim, não quero mais, quero ir jogar pádel e desfrutar da vida com os meus netos e com a minha família. Mas está assim, não é só no futebol brasileiro. Paciência é algo que nós estamos com pouca. Portanto, eu não falo só dos torcedores. Joga mal, blopa, espinho, critica você, critica ele, critica o outro. Calma, nós não somos perfeitos. Somos jogadores que são homens, que acertam e erram, e que hoje em dia nós damos pouca margem a gente se permitir errar. Temos que nos permitir, eu disse aos jogadores: porque é que vocês no treino jogam, treinam, não querem saber, falham e no jogo não se permitem? Errei, o Lopes falhou este gol, e agora? Qual é o problema? O Neymar nunca falhou, o Ronaldo nunca falhou. Falham, vão falhar. Nós temos que nos permitir, para não sermos nós próprios os primeiros sabotadores de nós mesmos, porque são os outros. Os outros são os outros. Agora, eu não posso ser o primeiro sabotador de mim mesmo, mas estavas a falar da paciência. Eu não falo só, não é um problema de futebol brasileiro, é um problema global, passa deste continente para o outro. É a falta de paciência para tudo. Não temos paciência para nada, temos pouca paciência para os outros, não queremos ouvir ninguém, olhamos muito daqui para ali, e no futebol não pode ser, porque isto é um grupo, somos todos tentamos que todos sejamos um, e portanto, mais que tudo, fico feliz por aquelas imagens que vocês viram, de termos um pouquinho de paciência. O Roque sabia que ia fazer golo no momento certo, e o apoio dos colegas é fundamental, porque nós sabemos o quanto nós dedicamos e quanto nos esforçamos, e às vezes vamos perder, como aconteceu contra a Bahia, e temos que seguir em frente, não há outra forma. Abel, tudo bem? Mel Caroline do Correio Brasiliense. O Estevão, ele participa da maioria das jogadas que resultou em gol do Palmeiras. Visando uma saída dele, é notável uma movimentação no ataque mais diversificada. Uma hora, 2 atacantes por dentro, outra hora, 2 atacantes por fora, jogando aberto, infiltrado. Isso já seria uma projeção do Palmeiras com o Vitor Roque e Paulinho? Não me faça essa pergunta. Eu não quero pensar nisso. Imaginem que era com uma pista top. Imaginem com a pista do Nou Camp. Vocês viram o jogo entre o Inter de Milão com o Barcelona? Imaginem numa pista daquelas, aquele tapete, não é? Imaginem, conseguem imaginar? Se tiverem todos tiverem um bocadinho de paciência, não é? O treinador para onde ele for, a equipa para onde ele for. Mas eu não vou continuar, porque senão ele vai ficar com o ego ainda mais inchado, e eu não quero. Mas também não quero muito pensar nisso. Quando chegar a altura dele ir embora, acho que é um prémio para todos nós que estamos aqui, para o treinador, para o staff, para a direção, para a formação do Palmeiras. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, nem vai ser o último. Eu não prometo que no final vou fazer a minha seleção no dia que eu me for embora, dos jogadores que nós ajudamos aqui a ver se eu consigo fazer uma equipa com estes jogadores todos que nós em conjunto vendemos. Mas não quero muito pensar nisso. Quando chegar a esse problema, eu vou resolvê-lo como eu e todo o staff, como sempre fizemos. Vamos, como eu disse, desfrutar, mesmo com uma pista cheia de buracos, desfrutar de tudo o que ele faz. Está bem? Muito boa noite, professor Abel. Juan Costa, agência de notícias CEUB. O senhor afirmou que precisa do carinho e o trato com o jogador. Vamos falar do Veiga, ele que está retornando de contusão.
A gente sabe que o Veiga, antes mesmo da contusão, não vinha apresentando um bom futebol, mas eu queria que você falasse do mental, do psicológico do jogador, do dia a dia com os companheiros. E se me permite uma segunda pergunta, você atua muitas vezes com um sistema com 3 zagueiros. Seria possível um meio de campo mais criativo com Veiga e Felipe Anderson ou Maurício? Obrigado. Pode, claro que pode. Quando o jogo pedir isso, é isso que eu vou fazer. Se temos que ir atrás do resultado, é isso que nós costumamos fazer, não tem problema absoluto. Eu costumo muito, e os jogadores sabem disso, ir ao encontro do que o jogo está a pedir. Se tu estás por cima, se estás a controlar o jogo, está 1-0, 2-0, 3-0, não tenho necessidade de bloquear os caminhos do nosso adversário e jogar mais porque é o adversário que está a arriscar. Porque é que eu hei de estar-me a expor quando o adversário está a arriscar tudo? Acho que devemos controlar, ainda hoje nós não fizemos o segundo e o terceiro, porque não deu e nós temos que aceitar isso. Portanto, claro que sim, claro que pode jogar com meio campo como estás, e já o fizemos, jogar com, por exemplo, um Emiliano e um Veiga, porque não? Jogar com um Emiliano, um Aníbal e um Maurício, não tem problema absolutamente nenhum com isso. Em relação ao Veiga, eu quero vos dizer o seguinte: o Veiga talvez nos últimos, tirando o ano passado, nos últimos 4 anos tenha sido o jogador mais regular do futebol brasileiro. Se não um dos melhores jogadores de futebol brasileiro nos últimos anos. Basta ver os números dele. Só que o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. São 8 anos aqui no Palmeiras. No início foi duro para ele. Eu vi gente a queimar, quando cheguei aqui vi gente a queimar a camisola dele. Camiseta. Queimar. Quando eu cheguei, a novembro de 2020... Em 21 ou 22 ele foi à seleção, meia dúzia de vezes. O ano passado, há 2 anos, era o jogador, o meia com mais golos no mundo. E como eu disse, o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. E não há problema nenhum o Veiga ficar no banco e ficar de fora e quando jogar nos voltar a ajudar. Como eu te disse, fazer o que ele fez nos últimos 4, 5 anos, diga-me um jogador, que tenha conseguido estar aqui no Brasil ao nível do rendimento e da performance, assistências e golos, como ele nos últimos 4 anos. Não tem, não vai encontrar. Desafios a isso, digam-me. Portanto, o futebol não dá tréguas. E talvez esta paragem tenha sido boa para ele. Imaginem um treinador como eu, a sorte que é de poder ter o Veiga no banco. A sorte que eu tenho de poder ter o Veiga no banco. Portanto, ele ajuda de muitas maneiras. Ele é um capitão invisível, eu já lhe meti a braçadeira 2 ou 3 vezes. Talvez ele seja dos jogadores dentro do clube, e eu acho que o Lopes já falou nisso, vocês já viram o Lopes, que mais ajuda aos nossos jogadores a entenderem o que é o Palmeiras, o que é a torcida do Palmeiras, a exigência do Palmeiras, o ser profissional. Talvez dos jogadores que mais ajuda todos os outros jogadores mais novos à integração, à adaptação dos que chegam. Talvez ele seja o jogador que mais ajuda os outros em prol daquilo que é os objetivos coletivos do Palmeiras. E eu, particularmente, valorizo muito isso e por isso é que nunca o deixamos sair, mesmo vindo ofertas de fora e mesmo ele dizendo, mas eu estou aqui no banco. Mesmo estando no banco, o clube reconhece toda esse trabalho que é invisível. E já para não falar como jogador, porque eu não vou falar, vocês conhecem-no tão bem como eu, e nós não somos obrigados, ninguém é obrigado a estar sempre a top, porque ninguém consegue estar sempre a dar nota 10. E nós, como eu disse ao teu colega, às vezes temos que nos permitir, e é permitido o jogador passar momentos em que as coisas não estão a sair, e nós, como comissão e clube, ajudá-lo naquilo que for preciso, para que o mais rápido possível ele volte àquilo que ele sempre foi e vai ser e nos vai ajudar seguramente. Tá bem? Obrigado, Abel. Muito bem, aí a entrevista do Abel Ferreira. Já que o Abel lançou o desafio, eu vou responder. Posso, Pascoal? Pode. Jogador tão regular, decisivo quanto o Rafael Veiga nos últimos 4 anos no futebol brasileiro? Não, jogando como meia. Hulk. Georgian. O Arrascaeta? É, pode ser também. É que, em comparação com o Hulk, o Veiga, sem dúvida, tem mais títulos, né? O Arias ontem... E o Arias também tem mais títulos. O Arias ontem tem 2 assistências. É, mas, assim, a gente tá comparando e estamos no sentido de elogiar o que o Veiga tem feito, né? Isso é um elogio pro Veiga. Porque gente, olha o nível de jogador que a gente tá falando, né? Isso. De um Arias, jogador de seleção da Colômbia,
Hulk passou pela seleção brasileira. O Arrascaeta. O Arrascaeta, o jogador da seleção do Uruguai. E o Arrascaeta, bem fisicamente, todo mundo sabe a capacidade que ele tem. Assim como o Veiga. Sim. O Abel falou que ele chegou em 2020. Então, um dos que eu e o senhor que está aqui no telão, há 2 anos, a gente achava impossível não convocar o Veiga. E o Tite não convocou. Era impossível não chamar o Veiga para a seleção. Hoje, ele está voltando de lesão, é uma situação diferente. Tem que se adaptar a uma circunstância. O Felipe Anderson está jogando numa função que o Veiga faz também, é o meia-ponta pelo lado. Então, eu acho que vai chegar a hora também dele jogar. Eu acho que... E assim, o que ele é decisivo, hein, Zinho? Já que aí a conversa entre você, que é tão decisivo, tão regular e tão entendedor de Palmeiras quanto o Veiga. Ele tem tudo isso que você tinha, hein, Zinho? Não, sem dúvida. É jogador que não se esconde. É jogador que, quando tem jogo decisivo, ele chama responsabilidade. Sabe? A gente, no meio da bola, né, a gente vê, tem jogador que joga muito naquele jogo que é muito superior, tá todo mundo jogando bem, aí você procura a bola. Daí me toca, aí vira o rostinho, toca daqui, toca dali, faz graça. Mas quando tá 0 a 0, é jogo pegado, jogo duro, pressão, cobrança, o Veiga tá sempre ali. Vai lá atrás, busca. O treinador, o Abel, falou assim, é possível sim jogar ele, o Maurício, o Felipe Anderson. Sabe por quê? Porque o Veiga faz um segundo volante. E faz assim, ó, com alegria. Precisa de mim, professor? Eu tenho que recuar um pouquinho, eu tenho que ficar mais aqui atrás, eu não vou chegar tanto lá na frente, não tem problema nenhum. Sabe? Ele, além de ter uns números absurdos no Palmeiras, o Veiga tem números absurdos. Ele é aquele pilar da era vencedora do Abel. É ele, o Everton, o Gomes, né? A gente pegar esses que estão aí, o Marcos Rocha não jogou hoje, mas também é dessa era, que está desde o início, entendeu? Então, assim, por isso que a gente comparou, que você vai para o Flamengo, tem o Gerson, o Arrascaeta, aí tem ali o Léo Pereira, que está já há um tempo ali também, o Pedro ali na frente. Você vê, os times vitoriosos têm uma espinha dorsal, e o Veiga hoje ele está voltando de contusão, ficou no banco, e assim, olha quem estava no banco do Palmeiras. Tem muitas opções o Abel, tem variações, sabe montar o time, né? Às vezes não é aquele jogo mais lindo, não é o jogo mais bonito, mas é o mais eficiente, mais sólido. A gente até diz, o Palmeiras, quando joga mal, empata. Né? É difícil o Palmeiras perder. Por quê? Porque os jogadores entendem o que o treinador quer, do sistema tático, variações, está com 3 zagueiros, daqui a pouco vira para uma linha de 4, e os caras todos já sabem fazer. O Piquerez vai lá na frente como um ala, Felipe Anderson faz aqui ala, daqui a pouco o Felipe Anderson é o meia, o Jair vira o lateral, e os caras vão fazendo isso dentro do jogo. Então é mérito do treinador, que está há muito tempo, é a paciência que ele falou, que tem que ter a paciência, né? Para manter, para acreditar no trabalho. Sai jogador, entra jogador, ele vai montando, vai estruturando, mas o Veiga tá ali, ó. Daqui a pouco vai jogar, daqui a pouco vai ser titular. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva também no canal se você ainda não for inscrito, falou e até mais!